Graça e paz, amado. Não fala Deus obrigado para a maneira que permitiu para não poder estar ali. Hoje, me estou partilhar com um assunto muito sério que não podia hoje assumir tema morto vivo. Como é que alguém pode estar morto, mas está ainda vivo? É verdade que uma manga de coisas está fazendo está morto enquanto ainda não está vivo. Mas das coisas que mais está tirando paz, que mais está tornando morto já no vivo, é o pecado. Ora, quando nós fala de pecado, é tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus. Tudo aquilo que está agrada a Deus. Tanto na maneira de papiar, na maneira de jogar, na maneira de julgar coisas, é tudo coisa que está constitui pecado. E o que é mais pior hora que não faz pecado? Porque, na verdade, a nós tudo não peca. A nós tudo, num momento ou outro, não yara. Suma que fala já. Na maneira de jubir, de julgar, na maneira de papiar, na maneira de fazer coisas. Isso tudo está levando na cometer pecado. Mas pior do que pecado é que confessa que é pecado. E verdade, como primeiros guintes que o compor próprio para o mundo de Deus, eles próprios que começam com esse tipo de coisa. Ou é cair no pecado e Deus vem visitar eles no jardim. Nesse caso, não falou de Adão com Eva. Ao invés de vai encontrar a Deus e pedir perdão de ser pecado, o que é fazer? É segundo e depois ainda é começar a pintar a culpa para o outro. Esse é dos piores erros que não podemos cometer depois que não cometer um erro, cometer pecado. Óbvio, cada vez que não tenta resolver pecado, erro que não comete, não está na cova, buraco, não entra ainda mais fundo. Isso que acontece com Adão e Eva, isso que acontece com o rei Davi, rei Saul e próprio Judas Iscariotes. Rei Davi, no momento que gente na vai guerra e fica na casa, e que fica na casa, e não passeava nessa casa, e hoje a mulher do Urias na labacura, porque segundo se tropas, nesse caso não falou de Batseba, Rei Davi manda chamar Batseba e dita que ela. Hoje vim descobrir como Batseba está grávida. O que o Rei Davi faz? Para poder segundo que ele se pecado e faz tudo o plano que vem resultar na morte de Urias. O que é me mostrou? Quanto mais não tenta segundo no pecado, no erro, mais pecado ainda não comete. E aquilo que acontece com o rei Saul depois que desobedece a Deus, na maneira de resolver aquele assunto e vai para até na mão de quem que está consultar mortos, coisa que Deus fala e que miste. Então, não me mostrou qual que pior decisão que não pode tomar a hora que não comete pecado. Em vez de não confessar, não começa a buscar uma outra maneira de resolver aquele assunto. O que está levando a buscar uma outra maneira de resolver assunto ou hora que não é? É verdade como a maneira que Deus se compõe segundo sua imagem, ainda que não bem que natureza pecaminosa, mas tem coisas na nós que está tudo vive na paz, hora que não está na viver na verdade, ou hora que não comete algum erro. Deus se compõe a sua imagem e semelhança. Não lembra como Deus é Espírito, Ele é Santo, Ele também é verdade. A hora que não comete um erro, que coisa está começando a incomodando e está tirando paz no coração que está para e que está sossegado. Então, que ela está levando a buscar maneira de resolver aquele assunto. E manga de base, a hora que não comete um erro, ao invés de não pautar para confessar, para não pecado e por dado e para não abandonar aquele pecado, não. Outra hora, não está considerado ter a conta a verdade. Imagine, você conduzir um carro e do nada alguém sai por diante, bom majal. Se do não cai, ao invés de parar para ajudar, se do não vai, você pensa como não, ninguém caiu. Ainda que ninguém caiu, só que falar bocado. Que traços de Deus que está na nós e está tirando passo na cabeça que está para e nem no coração. Não está começando a pensar naquele assunto, não está começando a pensar naquele assunto. E não está conseguindo ter paz. Ainda que não está na metade de festa, não está na metade de guintes, na barra, alegria e tudo lá, a nós não está conseguindo ter paz. Porque aquele erro que não comete, aquele pecado que não faz, está começando a incomodar dentro. Aquilo que manda e fala ali, morto, vivo. Porque ainda custa vivo, mas está morto. Porque tudo na redor que está fazendo sentido. Porque aquele erro que comete. E ali que Satanás tem. O que Satanás tem para fazer? Para manter-no preso e para manter-no com medo. Preso para contar a verdade. Com medo de contar a verdade. Se vou contar a verdade, é não fazer o 5.
E também, você tem medo para que a verdade bem descobrido, para que a gente sabe que acabou o fazer. Mas é tudo que faz sentido para ver que Deus sabe. Gente é poder julgar, é poder condenar, é poder fazer tudo, mas é que poder tirar a vida. Mas Deus é poder fazer aquilo. Então, é que faz sentido o vive com medo, o está vivo, mas na verdade o está morto. Então, esse tipo de coisas leva a manga de gente a desistir de vida. É repetição ou é zero e continua a repetir. Apesar de Deus escrever e manda Moisés para escrever que com Adão com Eva é fácil, mas manga de gente continua a repetir que ele mesmo erro. É continuar a fazer a mesma coisa que ser o pecado. Então, eles levam manga de gente a desistir de vida. Suma quando olha no caso de Judas Iscariote. Em vez de confessar seu pecado, não, ele decidiu tirar-se vida. Suma que manga deles a os na vive com culpa e na vive com alguma coisa no seu coração é que está pronto para confessar e manga deles está acabando para tirar-se vida. Nessa situação tudo, como é que não pode capar? É verdade como tudo erro que vou confessar, tudo crime que vou confessar, tudo pecado que vou confessar e tem consequência. Davi na Salmo 51, não olha não confessa esse pecado, mas mesmo assim, consequência bem ribadela. Mas o que mais é importante disso tudo? E de como? A hora que não confessa no pecado, não está sentindo livre, ainda com consequência por bem, erro que não cometi e por ter sim consequência. Imagine se falou pouco, põe mão na fuga, põe mão na fuga. Boa que é, que cicatriz não fica lá, aquilo é consequência e sequelas de que acabou de fazer. Mas Deus, e quando conta de que erro, que pecado, para vou confessar e perdoar ela. Ao contrário de quem que confessa esse pecado, o que está acontecendo? E está vive que ele dor no coração, e está vive com lembrança, com perturbação, com o inimigo cada dia não pode apenas se mente para falar, para confessar, para ver problemas, na bem, nem se vê como aí a boca fazer, e manga de outras situações podia acontecer se você contar como a boca fazer tal coisa. Mas o que está resultando? Você tem paz ali no mundo e depois a hora que morre, você vai para o inferno para ver aquele pecado que você comete, aquele erro que você comete e você nega contra a verdade. E esse que está mantendo morto ainda que não está vivo, porque não está paz, não está tendo paz. Então, nesse tudo, não tem escolha que não pode fazer. Não tem escolha que não pode fazer. Qualquer escolha que não deve fazer, ou qualquer escolha que não deve fazer, e confessa no pecado, e conta erro que não comete, não pedir perdão, para não sentir liberdade, para não voltar a sentir paz. Principalmente aquele paz que Cristo está dando. E falar paz que não dá boa é diferente do que o mundo está dando. Mas a hora que não comete pecado, não comete erro, não caminha para confessar, aquele paz está acabando para desaparecer. Para ver que Deus é santo e que pode habitar e que pode morar no lugar sujo, no lugar de pecado. É como a tem necessidade de não confessar no pecado, não de sal. Se não continua a viver, mas só que não está morto, mas que Jesus próprio fala fariseus e professores de leis, vou par-se sepulcros caiados, bonito para fora, mas dentro está podre. Outra hora não está sendo metade de não rir, mas no coração não mente, tão atormentado e não firme para ver alguma coisa que não croindo, que não mordendo, que não comendo para dentro. Lembra, a nós tudo não está yara. Importante não confessar no pecado e não quer repetir mais que ele mesmo erro, não vai para diante. Essa é a única maneira que não pode ter paz no coração. É a única maneira que não pode continuar a pertencer a Deus e dia viver que ele no reino. Ao contrário disso, não continua preso na mão de Satanás e, no final de tudo, não vai sofrer no inferno. Tá bom? Não tem escolha para fazer. Suma que Adão com Eva tem uma escolha para fazer. Suma que Rei Davi, Rei Saul tem uma escolha para fazer. Suma que Judas Iscariotes tem uma escolha para fazer. Aos e budia. Vou poder cuidar. Lembra, confessar ou não, tudo não paga consequência. Mas aquilo que confessa esse pecado e de sal e está alcançar misericórdia por dom de Deus. Deus está abençoado. Espero que não pense direito nesse.